Sabe, geralmente quando a mente humana tenta processar o conceito de tempo, rola uma expectativa muito reconfortante de precisão, né? Uhum, de uma precisão matemática, quase. Exatamente. Como um mecanismo de engrenagens super bem polidas. A gente olha para a parede, vê o ponteiro dos segundos dar aquele estalo ritmado, avançando milímetro por milímetro, e a aceitação é automática, sabe? É o famoso "é assim que o universo funciona". Um instante limpo, depois o outro. Isso. Mas o relógio meio que se desmancha quando a gente dá um passo fora dessa zona de conforto, né? E entra num terreno de, assim, ontologia profunda. Com certeza. Porque aí a paisagem temporal desafia toda essa nossa visão engessada de calendários e ponteiros. E é exatamente por isso que a nossa missão na aula de hoje, aqui no Filosofia Brasil, é dissecar um texto muito específico e rigoroso. O que, convenhamos, é um exercício fascinante para quem nos assiste. Demais. Nós vamos fazer um estudo focado única e exclusivamente no capítulo 3 da obra A Teoria Geral da Humanidade, do Dr. Tiago Lira. Um capítulo que, diga-se de passagem, é bem denso. Muito denso. A ideia é mostrar como a obra nos tira daquela eternidade abstrata e nos joga tipo de cabeça na essência da mente humana. Mas antes da gente mergulhar, como vai ser a nossa metodologia hoje? Bom, a ideia é que a nossa audiência construa o raciocínio junto com a gente, passo a passo. Nós vamos analisar versículo por versículo dos 10 primeiros pontos do capítulo 3. Perfeito. Não vai ser só uma leitura, tá? A intenção é compreender como o autor desvenda a verdadeira natureza do tempo e da nossa consciência. É um processo de dissecação lógica mesmo. Então, quem acompanha o canal já pode preparar o caderno de anotações. Vamos esquecer o relógio da parede e começar pelo que a gente pode chamar de o berço do tempo. Isso, os versículos iniciais. O texto não faz muito rodeio, ele já abre com 3 premissas interligadas. O versículo 1 diz: no absoluto está a dinâmica. O 2, a dinâmica é o tempo. E o 3 crava: o tempo é eterno. São afirmações bem categóricas, né? Muito. E aí eu preciso usar aquela nossa frase clássica, né? Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque, peraí, como algo que é, por definição, absoluto, pode ter uma dinâmica? Pela definição clássica que a gente estuda, o absoluto é a totalidade de tudo, certo? Sim, a totalidade de tudo que existe. Então, se já é tudo, a primeira ideia que vem à cabeça é de uma coisa estática, algo que está parado, imutável, tipo porque já está completo, não é? Precisam transpor para entender a teoria do Dr. Tiago Lira. A gente tende a associar o absoluto a uma foto congelada, né? Exato, um bloco de mármore infinito. Mas a ontologia aqui é bem mais sofisticada. Se o absoluto é realmente a totalidade e contém todas as possibilidades, ele não pode ser definido pela mera falta de movimento. Ah, entendi. Ele exige um movimento estrutural interno, sabe? Uma natureza que é ativamente contínua. Essa força primária vibrando dentro da totalidade é o que o texto chama de dinâmica. E quando essa dinâmica age, o que a gente percebe é o tempo. Exatamente. A face perceptível dessa dinâmica é o que nós chamamos de tempo. Para nossa audiência visualizar isso de uma forma menos abstrata, eu gosto de usar a analogia do oceano. Posso jogar essa? Claro, por favor. Analogias são essenciais aqui. Imagina um oceano colossal, escuro, tão vasto que preenche tudo. Não tem bordas, não tem margens. A água em si, a substância dela ocupando todo o espaço, seria esse estado estático. Ela simplesmente está lá. Uhum. A manifestação do espaço. Só que, dentro dessa mesma água, existem correntes marítimas invisíveis, fluxos contínuos movendo tudo de um lado para o outro. Essas correntes invisíveis seriam a dinâmica. Perfeita analogia. Então, o que a obra está dizendo é que esse fluxo interno não é só algo que gera o tempo. Ele é o próprio tempo. Certo? É isso mesmo. Essa imagem das correntes ilustra perfeitamente a relação. O meio, que é a água, não precisa mudar de tamanho para que exista um movimento infinito dentro dele. E isso já nos joga direto no versículo 3, que diz que o tempo é eterno. E a lógica disso parece bem matemática, né? Muito matemática. Pensa comigo. Se o tempo é a dinâmica do absoluto,
E o absoluto não tem limites, não tem um lado de fora. Então a dinâmica interna não tem como ser contida. Não tem uma parede para barrar o tempo. Exato. O tempo herda essa proporção infinita do meio onde ele está. Então, obrigatoriamente, ele precisa ser eterno. Nossa, faz todo sentido. Mas aí a gente compreende esse berço do tempo e surge um problema geométrico na minha cabeça, que o texto também aborda. Que é a forma dessa eternidade. Isso. A gente entra naquilo que podemos chamar de arquitetura da eternidade, nos desdobramentos do versículo 3. Os versículos 3a, 3b e 3c. Que dá uma geometria para a coisa toda. Sim. O versículo 3a diz que o eterno se estende do microeterno ao macroeterno. O 3b define que o microeterno é o ponto de origem temporal, uma contração absoluta. E o 3c diz que o macroeterno é o destino temporal, a expansão absoluta. Ou seja, a eternidade não é só tipo uma palavra poética para dizer muito tempo. Exato. Ela tem extremos conceituais. A gente não está falando de um borrão cinza. Não mesmo. O Dr. Tiago Lira atribui uma morfologia para a eternidade. É um sistema que pulsa. O microeterno seria o menor estado possível. É onde toda informação temporal nasce num regime hipercontraído. E o macroeterno é o polo oposto, a expansão no limite máximo. Isso, é uma respiração cósmica entre esses dois polos. Para dar uma visualizada, a gente pode pensar no Big Bang. O instante zero, aquela fração mínima antes do universo existir, é a semente invisível, super espremida. Toda a duração está ali, contraída. Esse é o microeterno. E o macroeterno seria o universo daqui a trilhões de anos, expandido ao máximo, super frio nas fronteiras finais. Excelente imagem. Mas olha só, me bate uma inquietação aqui. Se a gente estabelece uma origem de um lado e um destino do outro, a mente desenha logo uma linha reta. Uma régua. Naturalmente. Só que uma linha reta com duas pontas soltas não parece encaixar com a ideia de eterno. Como que a gente concilia origem e destino sem quebrar a regra de que o negócio é eterno? Essa pergunta é o ponto-chave para a gente avançar. Essa aparente contradição acontece porque a gente tenta aplicar nossa geometria espacial do dia a dia no fluxo temporal. A gente usa a régua escolar para medir o universo, né? No centímetro zero e o evento B no 10. O passado fica à esquerda e o futuro à direita. Mas na filosofia dessa obra, a expansão e a contração não obedecem essa topologia plana de papel. A eternidade é bem mais complexa. Muito mais. Origem e destino não são pontos numa pista de corrida reta. Eles são vetores de uma física estrutural muito maior. E isso prepara o terreno direitinho para a próxima etapa dos versículos. Que é onde a coisa fica realmente interessante. Nós entramos na física e na filosofia do agora. Os versículos 3D até o 4. Isso. O versículo 3D revela que origem e destino se afastam, mas seus extremos se tocam no ponto de equilíbrio temporal. O 3E diz que esse ponto é o agora. E o 3F afirma que o agora é a eternidade condensada, a singularidade temporal. E culmina na frase genial do versículo 4. O eterno é agora. É uma formulação que destrói muitas certezas nossas, né? Destrói mesmo. Como assim os extremos que estão se afastando se tocam? A teoria do autor propõe que, embora o começo e o fim pareçam se distanciar, o passado ficando para trás e o futuro inalcançável, eles formam, na verdade, um ciclo. Um laço. E os extremos colidem. Sim, eles colidem e se sustentam. E esse ponto exato de colisão colossal, o ponto de pressão máxima, onde a contração e a expansão se anulam, é o que a gente vive como o presente. O famoso agora. Sabe, para nossa audiência entender essa colisão maluca, eu imaginei um elástico. Outra analogia, manda. Imagina um elástico gigantesco esticado ao redor da linha do equador da Terra. Se a gente pegar as duas pontas desse elástico e começar a puxar em direções opostas, uma para leste e outra para oeste, parece que elas estão se afastando para sempre, né? Sim, seguem em vetores contrários. Só que como a superfície da Terra é curva e fechada, é uma certeza absoluta que uma hora essas duas pontas vão dar a volta e se chocar com força total lá do outro lado. Nossa, perfeito. O nó onde elas se encontram e dão aquele estalo é o nosso agora.
todo o peso desse infinito esticado está esmagado no exato milissegundo presente. Sabe que essa imagem traduz muito bem o mecanismo interno da teoria do Dr. Tiago Lira? Porque quando ele diz que o eterno é agora, a gente precisa entender que não é um livro de autoajuda dizendo para curtir o momento. Não tem nada de poesia barata nisso. Exato, é ontologia rigorosa. Passado e futuro não são lugares cósmicos reais esperando para serem visitados. Viajar no tempo não faz sentido nessa ótica. Eles são só direções, vetores, sustentando a única singularidade que realmente existe no universo. Que é o milissegundo presente. Isso. O agora é a única realidade concreta. O texto diz que o agora é experiência. A experiência é um fenômeno temporal. Esse fenômeno é uma duração que se manifesta de forma imediata para o observador. E no versículo 8 define que o observador é o ser no tempo. Aqui a gente desce do cosmos para o indivíduo. Porque se o agora é essa singularidade intensa que a gente acabou de ver, ele precisa de um receptor, certo? Sim, tem que ter alguém para sentir o impacto. E a teoria diz que esse presente puro se traduz em experiência. Para entender, a gente volta na palavra fenômeno. Na filosofia, fenômeno é aquilo que se mostra para alguém. E para o tempo se mostrar, tem que ter uma testemunha. Uma âncora viva. E essa entidade que testemunha é o que a obra chama de observador. Eu amo trazer isso para algo do nosso cotidiano. Imagina uma sala de cinema clássica. Adoro salas de cinema. Qual o cenário? Imagina aquele projetor mecânico lá no fundo rodando a película de filme no escuro. Aquele rolo girando sem parar seria a dinâmica do absoluto, a eternidade mecânica. Mas um rolo girando no escuro não é cinema. O fenômeno da experiência só acontece quando a luz bate na tela e aquele quadro luminoso pisca na fração de segundo do presente. A atualização constante da imagem. Exato. Mas ainda falta uma peça fundamental. Quem é que está sentado na cadeira de veludo vermelho recebendo essa luz? O observador. Aí eu te pergunto e provoco quem está nos assistindo. O tempo existiria, ou pelo menos a sensação dele, se não tivesse ninguém sentado nessa cadeira? Olha, dentro da estrutura do texto, o fenômeno da duração requer o testemunho absoluto. A máquina ia continuar rodando, a dinâmica do absoluto ia operar lá no escuro. Mas a experiência do tempo, aquele sentimento de que os segundos estão passando... Isso depende da pessoa ali ancorada. Depende inteiramente de um ser para captar essa colisão. O ser no tempo não está ali por acaso. Ele é a condição necessária para o agora ser sentido. O que prepara o palco para o clímax total dessa nossa análise, né? A gente entra nos versículos 9 e 10, que dão a definição de consciência. E é de cair o queixo. É a revelação máxima do capítulo. O versículo 9 fala: o ser no tempo é consciência. Toda duração é consciência. E o 10 arremata de forma simples e brutal. A consciência é não matéria. E as implicações dessas duas frases curtas são, de verdade, uma revolução na forma da gente se enxergar. Totalmente. Porque diz que o ser no tempo não é esse nosso corpo físico cheio de átomos e células. Não. A obra impõe uma distinção brilhante entre quem habita o espaço e quem habita o tempo. O corpo material habita a manifestação estática do absoluto, porque ocupa volume, peso, coordenadas espaciais. Mas aquele observador sentado no cinema escuro... Ele não é feito de átomos. Esse observador que capta a dinâmica temporal é a própria consciência pura, é não matéria. Então, o que tudo isso significa na prática, para a vida de quem está acompanhando a gente? Significa uma elevação filosófica gigantesca. Sabe aquela sensação nossa de, tá numa fila de banco gigantesca ou esperando uma notícia de médico, em que a gente sente os minutos caindo como bigornas? Sim, a angústia do tempo passando devagar. O texto afirma que toda duração é consciência. Isso quer dizer que o meu senso de tempo passando não é uma coisa externa acontecendo comigo. É exatamente o que eu sou. Eu não sinto tempo. Eu sou a duração do tempo experimentando a si mesma. Nossa, resumiu muito bem. É o triunfo ontológico do Dr. Tiago Lira. Num mundo onde a ciência e a cultura são supermaterialistas e tentam reduzir a nossa mente a um subproduto do cérebro, como se fosse um ruído de máquina. Uma mera sinapse química. Isso. A teoria vira o jogo.
A nossa consciência ganha status de substância primordial. Ela não é matéria, ela é duração. Ela é a própria manifestação do absoluto acontecendo livre da matéria física. Em suma, não somos pedaços de carne rodando junto com o ponteiro do relógio. Nós somos a colisão do infinito acontecendo a cada milissegundo. É muito bonito, ele constrói uma ponte inquebrável, sabe? Sai lá da mecânica cósmica fria e cai direto na batida íntima da nossa mente. Sensacional. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer uma recapitulação super rápida desse caminho até aqui para fixar na mente dos nossos alunos. Com certeza, um resumo panorâmico é sempre bom para assentar as ideias. Manda ver. Como foi a nossa jornada de hoje? Bom, a gente começou no absoluto, lá no versículo 1, entendendo que a totalidade tem uma dinâmica estrutural e constante e que essa força é o próprio tempo, tornando ele eterno. Passamos para o oceano invisível. Isso. Depois a gente olhou para a arquitetura desse tempo. Ele pulsa desde o microeterno hipercontraído até o macroeterno expandido ao máximo. E aí veio a parte do choque, né? A topologia onde a origem e o destino se dobram e colidem. E desse impacto titânico surge o momento presente, o agora, que é a eternidade esmagada num milissegundo. E por fim, o ser humano nisso tudo. Exato. Esse agora precisa de quem o experimente, o observador. E nós concluímos que esse observador não é o nosso corpo físico ocupando espaço, mas a nossa consciência feita de não matéria, pura duração no tempo. Foi uma verdadeira aula, um mergulho profundo. Mas olha, para nossa audiência do Filosofia Brasil, fica sempre aquele alerta obrigatório que a gente nunca deixa de fazer. Que ouvir a gente não substitui o livro. De forma alguma. Escutar análises ajuda a abrir a porta, claro, mas a filosofia verdadeira exige que você vá direto à fonte. A leitura independente é fundamental. O texto tem camadas e sutilezas literárias que nós nunca vamos conseguir esgotar num bate-papo. Perfeito. Por isso, lembro fortemente que o link para adquirir os livros do Dr. Tiago Lira está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Comprem, leiam a obra completa, dissequem as frases no tempo de vocês, criem novas analogias e tirem as suas próprias conclusões. É o estudo solitário que consolida de verdade essas ideias na mente. É isso aí. E para a gente encerrar, eu quero deixar um pensamento provocativo. Uma daquelas pulgas atrás da orelha. Opa, adoro o momento da provocação. A gente começou falando sobre como a gente gosta de ter o controle das coisas com os relógios e agendas. Mas depois de aprender tudo isso, de que a nossa consciência é estritamente a nossa âncora no presente, e sabendo que o agora é o único lugar onde a realidade existe e a eternidade pulsa. Onde tudo acontece. Fica a pergunta, será que toda vez que a gente deixa a mente divagar ansiosamente para o futuro, tentando controlar algo que é só um vetor, ou remoendo culpas de um passado que nem tem mais densidade real, será que nessas horas a gente não está, metaforicamente, tentando fugir da nossa própria existência autêntica? Nossa, excelente reflexão para fechar. Fugir do agora é fugir de si mesmo. Fica aí a provocação para quem nos assiste pensar durante a semana. Muito obrigado a todos que acompanharam mais essa aula no Filosofia Brasil e até o nosso próximo encontro.